Olá pessoal, está começando agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Mais uma vez eu começo agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas, a todos vocês que estão compartilhando o nosso canal com outras pessoas, muito obrigado, vocês estão nos ajudando a fazer o nosso canal. Nessa aula nós vamos introduzir o assunto de interpretação de textos. Por sinal, um assunto em que todos nós temos dificuldade. Inclusive eu. Quem disse que eu sou gênio? Eu também tenho dificuldades nisso, minha gente. Mas é importante nós desenvolvermos a nossa capacidade de interpretar textos. Justamente por eu ter dificuldade com todos vocês nessa área, devemos encarar isso como algo normal e aceitável, tá bom? Tomem consciência do problema, para que vocês possam melhorar. Vocês que estão se preparando para o concurso, é importante que vocês se habituem a ler cada vez mais. Principalmente aqueles que estão se preparando para o vestibular, eu quero pedir que vocês se acostumem cada vez mais a ler artigos de jornal, revistas e outras coisas do tipo, até porque também vai cair na prova de vocês atualidades. Desenvolver o hábito de leitura vai ajudar vocês, inclusive, a ampliar o vocabulário. É importante que vocês se habituem a consultar o dicionário sempre que acharem necessário. No caso dessa aula, vamos falar sobre os tipos textuais. Um assunto importante não só para a parte de interpretação de textos, como também para as provas de redação. Primeiramente, vamos lembrar que palavra é a menor unidade linguística que possui significado. As palavras se combinam umas com as outras para formar as frases. Um conjunto de frases forma um texto. O texto é a unidade básica de transmissão e organização de ideias, conceitos e informações. Primeiramente, vamos fazer uma distinção entre tipo textual e gênero textual. Gênero textual é um conjunto de modelos mais ou menos estáveis de texto, embora flexíveis e sujeitos a variações. São modelos definíveis por propriedades sociodiscursivas, ou melhor, por pretensões retóricas que ocorrem no domínio de sua enunciação. São gêneros de texto: artigos de opinião, conto, romance, carta de amor, telegrama, tudo isso são gêneros de texto. Agora, tipo textual já se refere à categoria teórica a que um texto pertence. Isso abrange um conjunto de determinações de natureza linguística, como aspectos lexicais, sequências sintáticas. Ou seja, os tipos textuais são reconhecidos pelas propriedades linguísticas que o definem. Bem, nas provas de concurso podem vir os mais diversos tipos e gêneros textuais para serem interpretados. E no caso das provas de redação, esses diversos tipos e gêneros textuais podem vir como os textos motivadores. Enquanto vocês estiverem se preparando, eu quero pedir que não se prendam à primeira impressão dada por nenhum texto que vocês lerem. Muitos deles podem oferecer uma nova visão das coisas para vocês. Ou seja, é importante que vocês tenham a mente aberta para receber tudo que o texto transmite para vocês. E olha, na hora da prova de interpretação de textos, eu quero aconselhar que vocês leiam 2 ou 3 vezes um texto, porque as perguntas que são feitas podem ser traiçoeiras. Bem, vamos agora apresentar uma teoria sobre 5 tipos textuais principais. Como já disse, o tipo textual é a categoria teórica a que um texto pertence. O primeiro tipo textual que nós vamos abordar é a narração ou texto narrativo. A narração é o tipo textual em que nós vemos uma sequência de fatos apresentados no tempo, antes, durante e depois. Além disso, existe também uma localização dos agentes nos cenários referidos. Alguns gêneros textuais que são típicos do tipo narrativo são o conto, o romance, a piada, etc. Uma notícia de jornal ou revista, dependendo do caso, pode ser considerado um tipo narrativo. Quando é que isso vai acontecer?
Isso vai acontecer quando apresentarem uma sequência de fatos, antes, durante e depois. Se eu pedir para você me contar como foi o teu dia hoje, o que aconteceu, contar alguma história do que tem acontecido, a tua resposta vai ser uma narração ou tipo narrativo. O outro tipo textual que nós vamos abordar nessa videoaula é a descrição ou texto descritivo. Esse tipo textual refere-se a objetos parados, sem a progressão de tempo, tipo antes, durante e depois. Bem, nesse tipo textual nós fazemos referências a detalhes significativos de pessoas, objetos ou situações, tudo isso com a percepção do autor. Vejam esse grampeador. O que é que vocês estão vendo? Como é esse grampeador? A resposta dessa pergunta vai ser um texto descritivo. É como se fosse um retrato transformado em palavras. Existem algumas notícias de jornal e revista que podem ser encaradas como textos descritivos. Alguns gêneros textuais que são típicos do tipo descritivo são guias de viagem, textos publicitários, laudos médicos, por aí vai. Outro tipo textual é a dissertação ou texto dissertativo. Esse texto tem a função de opinar ou dar uma argumentação, uma opinião a respeito de algo. No caso das provas de redação de concurso, deve ser esse o tipo textual em que o candidato deve escrever a redação. Gêneros textuais que são típicos desse tipo textual, o dissertativo, são artigos de opinião, resenhas críticas, editoriais de jornal, etc. Outro tipo textual é o texto expositivo. É o texto que transmite um saber já consubstanciado em um corpo de princípios teóricos ou de explicação de um fenômeno baseado, em geral, em dados reais, mais ou menos objetivos. Nos livros didáticos, esse é o tipo textual mais encontrado. Idem para revistas de divulgação científica. Gêneros textuais típicos desse tipo textual são reportagens, verbetes dicionários, etc. Por fim, vamos abordar o texto injuntivo. O texto injuntivo dá instruções sobre como se executa certas ações, como se segue um determinado programa, etc. Exemplos de gêneros textuais do tipo injuntivo são regras de jogo, receitas culinárias, manual de instruções, etc. Para cada um dos tipos textuais que nós abordamos nessa videoaula, nós damos exemplos de gêneros textuais que são típicos desse tipo. Existem alguns gêneros textuais que não são necessariamente de um tipo textual específico. Uma crônica, por exemplo, pode ser uma narração, se contar fatos tipo antes, durante e depois, pode ser uma descrição, pode ser uma dissertação, enfim, vai depender muito da crônica. Eu diria até que nada impede de se escrever uma crônica no tipo expositivo ou no tipo injuntivo. Em literatura, nada é impossível. Volta e meia se inventa uma novidade. Numa prova de interpretação de textos de concursos, eu diria que pode-se utilizar qualquer um desses tipos textuais. Isso é válido também para os textos motivadores de provas de redação, como as do Enem ou de outros vestibulares. As instruções, é claro, vão vir no tipo injuntivo. Mas volto a dizer que a redação tem que ser escrita no tipo dissertativo. Bem, nessa aula nós tratamos dos tipos textuais. Na próxima aula, vamos introduzir o assunto de coesão textual, que é um dos aspectos usados na correção das provas de redação, mas também é um assunto importante para a parte de interpretação de texto nas provas de concurso. Obrigado e aguardem a próxima aula.